Seja bem-vindo ao canal Universo dos Personagens. Já vai deixando o joinha, fazendo favor nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. Vamos para o vídeo agora. O planeta dos personagens. Vamos conhecer esse planeta, o começo do começo. Essa é a figura do planeta dos personagens, uma figura atualizada. Depois foi descobrir mais tarde que não era um planeta, mas sim um asteroide grande que ficava circulando em torno de um planeta, todo cinzentado, um planeta grande, né? Isso é mais para frente. Esse é o desenho antigo do planeta dos personagens. Olha só como é que eu fiz. Era um planeta cheio de relevo, tinha um polo gelado, um polo norte. Não tinha água nem vegetação. Também não tinha nenhum ser vivo. Vamos conhecer esse planeta aos poucos. Aí a gente conhece a pré-história, os seres antigos. Eles nasceram, cresceram e se desenvolveram por toda parte nesse planeta. Seu progresso foi tão grande que chegaram a dominar o espaço e se comunicando com os outros planetas. Possuíam uma tecnologia muito avançada, criaram o portal interestelar que conduzia as naves na velocidade da luz e as naves para os outros planetas distantes. Há milhares de anos antes dos personagens das turmas aparecerem, eles já faziam comércio com os outros planetas e tudo ia muito bem até esses seres antigos se envolverem numa terrível guerra que destruiu todos eles, não restando ninguém. Sobrou algumas construções para contar um pouco da sua história, uns materiais. Muitas dessas construções e objetos foram descobertos, né, no setor norte e no setor gelado mais tarde. Setor norte e setor gelado são regiões desse planeta, né, que ele que tem forma de quadrado, né, de retângulo, então os personagens foram dando nomes de setores, que a gente vai ver nos outros vídeos. Os primeiros visitantes. Os primeiros visitantes são os personagens que apareceram depois daqueles primeiros que foi mostrado, né? Que são os que vieram da pré-história. Esses ainda fazem parte da pré-história também, né? Por muitos anos o planeta dos personagens ficou deserto, sem ninguém. Até que um dia o portal voltou a funcionar, mas descontrolado, e começou a transportar diversos personagens de outros planetas para o planeta dos personagens. Começa assim a surgir os primeiros personagens chamados visitantes. E aí a gente pode ver, né, nas figuras, né? Então, começa assim a surgir os primeiros personagens chamados visitantes, pois não permaneceram no planeta dos personagens, desapareceram misteriosamente. Eles viviam separados, sem nenhuma organização, pareciam estar perdidos, sem saber o que fazer, né? O carro vermelho, que é esse carro vermelho aí, né, que está sendo destacado, né? O carro vermelho, ele apareceu também no final dessa época, né? E conheceu alguns desses personagens chamados visitantes. Mais tarde, né, o carro vermelho vai comentar sobre esses visitantes para os futuros personagens, tá? Que são os principais da nossa história que vai ser contada daqui para frente. O carro vermelho se tornou o elo daquela época antiga e o primeiro da nova geração. Então vamos acompanhando.
Então a gente vê nessa parte a chegada da nova geração, que acontece assim, mais ou menos no final do ano 89, que é a idade do carro vermelho. Sempre esse ano assim é calculado pela idade do mais velho de todos, que é o carro vermelho, 89 anos. Aí a janela mágica começa a trazer os personagens. A gente vê aqui na figura a chegada do Batman e seu helicóptero. E o seu clone, o Batman Lerdo, ele está segurando no rabo do helicóptero, né? Pedindo socorro, socorro, socorro. Entendeu? Aí embaixo você já vê uns bichinhos, né? Que chegaram primeiro, né? Então, depois do desaparecimento dos visitantes, a janela mágica, né, nome dado ao misterioso portal, começa a trazer muitos personagens, e entre eles o Batman, né, acompanhado do seu clone, o Batman Lerdo. Ele surge na sala setor sudeste e será o primeiro chefe da turma do planeta. Com isso, dá-se o início à primeira época da história dos personagens. A janela mágica aparece em diversos lugares do planeta e os personagens trazidos por ela, ou seja, ela quando traz os personagens em diversos lugares diferentes do planeta, né? Diversos setores, né? E os personagens trazidos por ela ficam vagando sem rumo, eram nômades, né? Num mundo estranho. Por serem de outros planetas, ficavam angustiados e depressivos pela separação, né? E ficavam vendo miragens que foi chamado de a ilusão do antigamente. O personagem continua se comportando como se estivesse no mundo deles, mas já não estavam mais no mundo deles, estavam no outro mundo, né? Do planeta dos personagens. Esse tipo de comportamento sumia com o tempo, né? É isso aí, a gente continua. O início da organização. Aí vemos na figura o Batman falando: vamos formar a turma do Batman e vamos nos organizar. Aí todo mundo está só olhando. O início da organização, né? Ano 90. O Batman, vendo que chegou para ficar, começa a reunir os personagens que estavam dispersos pelo planeta. Daí chamou essa reunião de turma. Percebeu que, se organizando, seria mais fácil sobreviver naquele mundo estranho. A janela mágica continuava a trazer mais e mais personagens, e vieram muitos bichinhos que, meio irracionais e selvagens, não queriam se unir à turma do Batman, mas ficaram assim no começo. Como eu disse no vídeo, na parte passada, né? Eles, depois, a ilusão do antigamente passava e eles começavam a raciocinar, né? Havia uma evolução. Aliás, todo personagem que vinha pela janela mágica sofria uma mudança, né? Uma espécie de evolução, uma mutação, sei. Todos continuavam nômades, sem fixar residência. O grupo dos bichinhos passaram a viver longe do Batman e sua turma, ou seja, começou a se organizar. Começou assim a segunda época. O Batman passou a ser o primeiro líder do planeta. Seu helicóptero era a única aeronave existente no planeta. À medida que vinham os novos personagens, havia a troca de conhecimentos valiosos, porque os personagens mais inteligentes, cientistas, engenheiros, eles trocavam conhecimento. Daí começou a evoluir as coisas nesse planeta dos personagens. É isso que a gente vai acompanhando aos poucos. Aí a gente vê a formação da Turma dos Bichinhos, no ano 91. Aí a gente vê na figura, né, uma figura de um dinossauro azul, né? E aí uma porção de bichinhos em volta, são os que vieram, né, da janela mágica. E aqui bem no cantinho, se vocês repararem,
O Batman, ele tá olhando em cima do platô, né? Que o pessoal chamava de mesa. Ali ele ficava olhando, né? Quem será esses personagens que acabaram de chegar? Aí tá lá, curioso. Um dia surge no meio dos bichinhos um dinossauro com um nome complicado. Por ser um animal pré-histórico, chamaram ele de Vovossauro. Ele tornou-se líder dos bichinhos. Então surge a turma dos bichinhos. O Vovossauro, né, novo chefe de turma, faz um acordo com o Batman. Todos os bichinhos muito pequenos passariam a pertencer à nova turma. Ah, por que isso? Porque vinham personagens de todos os tamanhos, vinham personagens pequenininhos, grandes, médios, gigantes, e a gente vai vendo isso com calma, né? Então, o combinado do vovô Saulo é esse. Quando chegassem bichinhos pequenos, muito pequenos, entraria para a turma dele, a turma dos bichinhos. O vovô Saulo, novo chefe de turma, faz um acordo. E o vovô passou a organizar a turma em grupos. Os herbívoros, os carnívoros, as aves, os peixes, porque à medida que vai chegando bichos novos, diferentes, né? Conforme a espécie, a raça, aí vai se formando subgrupos, grupos, né? E assim vai se organizando cada vez mais. Mais tarde, estes grupos serão representados com as letras H, C, A, P na futura bandeira da turma, né? Depois vocês vão ver como é a bandeira de cada turma, né, que vai surgindo. E isso aqui, no ano 91, é a terceira época. E a gente vai acompanhando.